E hoje o Acontece na Região está aqui na Prefeitura de Macatuba, estou com o Anderson Ferreira e a gente vem para mais uma entrevista da série com os prefeitos da região, né? A gente já falou aí com alguns e a gente está fazendo um apanhado nesse começo de 2026. Anderson, faz um balanço para a gente, né? Como é que foi o primeiro ano desse seu segundo mandato em 2025? O que você destacaria aí como as principais ações? É bem diferente do começo do primeiro mandato, né? Principalmente porque o primeiro mandato a gente começou naquele contexto da pandemia, né? Enfim, com os desafios diferentes, né? O segundo mandato de certa forma, uma continuação, então a gente continua naqueles pilares que a gente vinha trabalhando, que era as políticas voltadas para promover qualidade de vida, reforço na educação, investimentos que, de certa forma, ajude a cidade a crescer na questão da geração de emprego, que é muito importante, capacitação das pessoas, formação de mão de obra, tudo isso. E a gente fechou o primeiro ano com um número muito positivo na geração de emprego, foram mais de 160 empregos formais, né, segundo o CAGED, número positivo na abertura de empresas também, de CNPJs, né. Então, assim, apesar de 2025 ter sido um ano, lá no começo a gente tinha um discurso muito cauteloso, né, a gente acabou tendo dados positivos para comemorar no final. Inclusive a arrecadação acabou superando um pouco a expectativa, a gente teve um superávit pequeno, mesmo um pequeno superávit em 2025 em relação àquilo que estava previsto. Então, assim, foi um ano positivo, que a gente conseguiu dar continuidade a muita coisa, e que a gente já semeou algumas coisas que a gente deve colher agora em 2026, como a gente concluir a substituição da iluminação pública por LED. A gente foi contemplado no edital da Procel, mais de R$700 mil em investimentos, para a gente terminar de fazer a troca das lâmpadas antigas, né, por lâmpada de LED. Esse recurso é seu ou não? Esse recurso ele é custeado pela Procel, que vem das empresas distribuidoras de energia, é um investimento que por contrato são obrigadas a fazer na modernização do parque de iluminação pública e geração de energia sustentável no Brasil. Então, anualmente eles soltam um edital para as prefeituras participarem. Tá. Então a gente entrou com uma proposta para terminar, né, esse processo. Então a gente vai trocar mais de 600 lâmpadas que ainda faltam, né, de vapor de sódio por LED. A gente foi aprovado agora, essa semana, na segunda etapa do edital, então a gente está otimista que logo a gente assina esse convênio. A gente tem o convênio das 20 casinhas, né, que também está caminhando, a gente já entregou toda a documentação para a Caixa Federal, toda a documentação aprovada, só aguardando o chamado para a gente assinar o convênio de fato, para a gente dar continuidade nisso. E essas casinhas do governo federal? Isso, aquela que a distribuição é gratuita. Gratuita. São 20 casas para a população de baixa renda. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente conseguiu trabalhar em 25, que agora em 26 a gente caminha, né, para fazer a efetivação. E o orçamento, Anderson? Os prefeitos aí, tá todo mundo preocupado, é reforma tributária, descongela, é piso. Como é que vem o orçamento desse ano? Eu falo assim, a gente tem que desmistificar, a gente fala muito do dinheiro da prefeitura, né? E, na verdade, o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do povo, né? Que é o povo que paga imposto, que mantém a estrutura do serviço público em pé. E a impressão que dá é que todo dia tem alguém pensando numa forma diferente de gastar o dinheiro do contribuinte, né? Principalmente quem é de fora, né? Então, assim, a gente vê muitas medidas tomadas no governo federal e no governo estadual que tem impacto aqui no município, mas que ninguém vem aqui perguntar se a gente tem dinheiro para pagar essa conta, né? Foi assim com o piso do magistério, foi assim com o piso da enfermagem, agora essa questão do descongelamento. É lógico que, assim, tudo aquilo que é direito, né, dos trabalhadores a gente vai garantir, ninguém vai discutir o que é direito, a gente está aqui para cumprir. Mas atrapalha muito o planejamento da administração a gente não participar dessas decisões e ter que aceitar isso, né, da noite para o dia e ter que incluir isso no orçamento do município. Né? Só o descongelamento vai custar R$400 mil para a gente. Né? Dinheiro que não estava previsto quando a gente elaborou o orçamento de 2026 lá, né, em 2025. E quanto é esse orçamento? O orçamento, a previsão de arrecadação para esse ano de 117 milhões da parte da prefeitura, né, excluindo aí a Previdência, né, Ipremac e Câmara Municipal. Então, assim, é muita coisa que mexe, né, com o orçamento. Né, o ano passado a gente teve um ligeiro superávit, a gente previa arrecadar 115 milhões, arrecadamos 119, esse ano a gente prevê 117. A gente sempre procura fazer um orçamento muito conservador, né, muito pé no chão, né, para a gente não ter surpresa no meio do caminho. Mas, assim, preocupa, por outro lado, que as despesas obrigatórias têm aumentado. Né? Então, assim, o orçamento é praticamente o mesmo, a gente já tem a inflação, que é natural, e tem mais as despesas obrigatórias aumentando. Então, assim, é um desafio muito grande equilibrar tudo isso. Né? E é por isso que às vezes a gente toma algumas medidas que parecem impopulares, mas que precisam ser tomadas para a gente preservar o equilíbrio fiscal financeiro da prefeitura. E o que você elencaria, né, são os principais desafios
agora, né, daqui para frente? A gente tem que pensar muito no crescimento da cidade, né? A questão da reforma tributária, ela vai afetar todos os municípios, né? A gente teve uma palestra essa semana sobre isso. Para Macatuba o impacto é pequeno, né? Porque assim, qual que é a mudança da reforma, a principal mudança, né, da reforma tributária? O município passa a receber a tributação daquilo que as pessoas consomem, e não daquilo que ele produz. Então, por exemplo, a gente que tem usina, que tem indústria, que acaba tendo uma geração de imposto saudável, né, no município, isso não vai contar mais aqui, né? Isso vai contar onde é consumido isso que é produzido na cidade. Então, a perspectiva, né, ela muda. Então, assim, é um período de transição longo, né, até se efetivar toda a mudança, né, nessa distribuição das receitas, mas que vai ter impacto e a gente precisa se preparar para isso, né? Então, quase todos os municípios estão atentos e pensando muito em estratégias para trazer consumidores para a sua cidade. Né? Por isso que cada vez mais assim, estratégias voltadas a fomentar o turismo, ainda que em pequena escala, né? Eventos na cidade, esse tipo de coisa, acaba sendo sadia para trazer consumidores para cá. Então hoje eu acho que a gente tem esse desafio, que é macro, que é para todo mundo, para todos os municípios. A gente tem um desafio particular de Macatuba, que é a questão do tratamento de esgoto. Eu já tenho falado sobre isso várias vezes, né? A gente precisa resolver a questão. Atualmente isso está na fase de projeto executivo. A gente conquistou um recurso da FEIDRO no ano passado, mais de R$300 mil, que a gente está custeando a elaboração desse projeto executivo para fazer a modernização, redimensionamento da nossa estação de tratamento, para que aí sim, com o esgoto resolvido, a gente possa também apostar talvez num novo empreendimento CDHU, num novo loteamento, enfim, de mais habitações na cidade de forma sustentável, para que a gente consiga fazer isso respeitando o meio ambiente e tendo condições de ter um crescimento planejado para os próximos anos. E eu também, né, não sei se é real ou não, a prefeitura perdeu aquela ação da Sabesp? A gente deve, em breve, Conceição, receber o trânsito em julgado dessa ação, né? Para quem está acompanhando e talvez não saiba, né? Quando a Sabesp saiu de Macatuba, isso acho que tem uns 15 anos já. Acho que tem mais, né? Mais, faz um tempo já, né? Quando a Sabesp saiu de Macatuba, ela entrou com uma ação contra a prefeitura, pedindo indenização por investimentos que ela fez aqui. Essa ação está correndo desde então, né? Todos esses anos essa ação está correndo. E no ano passado saiu a sentença, e a gente foi condenado a pagar uma indenização de mais de 6 milhões para a Sabesp, 6 milhões daquela época, né? Então esse valor corrigido vai passar provavelmente de 13 milhões de reais, né? Ou mais uma despesa que não estava planejada, né? Mas que a gente deve receber e são despesas que a gente não tem como contestar, né? Tem que pagar. A partir do trânsito em julgado, a prefeitura tem que assumir a responsabilidade e fazer o pagamento. Então, assim, essas coisas, assim, muitas vezes acabam atrapalhando alguns planos que a gente tinha para um prazo menor, né, de investimento, porque a gente precisa dívidas, gastos com educação, com saúde, gastos obrigatórios, né, repasse para a Previdência, tudo isso são gastos obrigatórios que a gente não tem escolha, né, a gente tem que fazer. E o que você elencaria como prioridades agora para os próximos 3 anos? Eu acho que a principal prioridade é resolver essa questão do tratamento de esgoto. Acho que essa é a número 1. A gente precisa fazer um investimento no distrito industrial também, de requalificação do asfalto, né? O pessoal pede recapeamento, mas lá não é uma questão de recapeamento, o recapeamento não resolve, porque lá a base do asfalto lá é muito fraca, então é um lugar que tem trânsito de caminhões, então se a gente recapear, nós vamos perder o investimento também. Então ali a gente fez uma estimativa de mais de 3 milhões de reais para fazer a recuperação asfáltica do distrito. Também e são obras assim, vultuosas que exigem, né, muito investimento. E por outro lado a gente tem tido um comportamento muito diferente do governo do estado e do governo federal de fechar um pouco as portas para as prefeituras, né? Está todo mundo reclamando disso. A gente vê muito discurso, tanto do presidente quanto do governador, dizendo que apoia os municípios, que são municipalistas, mas a verdade é que muito pouco chega nas prefeituras, né? A gente conseguiu, numa primeira parte do meu governo, muitos investimentos do Estado, coisa que não se manteve, né, depois, né, de uns anos para cá. Então a gente tem essa dificuldade muito grande. É lógico que assim, a nossa expectativa é, com o projeto pronto, buscar fontes de financiamento para que a gente consiga fazer isso com o apoio do Estado ou do governo federal, né, até porque é uma questão que vai ajudar muito o desenvolvimento da cidade, o crescimento da cidade e, por consequência, o crescimento da nossa região. Então, a prioridade seria o esgoto mesmo? Com certeza, com certeza. A gente vai precisar resolver também a questão do serviço de água e esgoto na cidade.
né, esse modelo que a gente tem hoje, né, de terceirização, o Tribunal de Contas já apontou que não é mais o adequado. Então, no ano que vem, né, em 2027, a gente precisa fazer uma nova licitação ou uma concessão, ou uma autarquia, ou construir uma autarquia. Então, assim, a gente deve contratar agora no começo desse ano uma consultoria para nos ajudar a identificar qual é o melhor modelo para Macatuba, aquele que vai gerar o melhor serviço com a menor tarifa para a população, para a gente dar uma solução definitiva para essa questão também. Anderson, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para a população de Macatuba e também para a região. Como que você está vendo, né, esses movimentos aí da política, da própria comunidade, né, das reivindicações? Para a população, assim, o meu recado é um pedido, na verdade, um pedido de um pouco de paciência e compreensão por parte da nossa população em relação às medidas que a prefeitura está adotando, né? A gente pensa sempre de uma forma macro, né? Muitas vezes as pessoas analisam os problemas de forma separada, mas aqui a gente tem que olhar de cima, enxergar o todo e muitas vezes definir prioridades, né? E a gente, com muita cautela, com muito pé no chão, não pode comprometer o futuro da cidade por questões particulares, por questões de agora, né? Eu prefiro tomar medida impopular agora, né, que as pessoas não vão gostar agora, mas que lá na frente não condene o futuro da cidade, né? A gente que, apesar do cargo ser transitório, né, o cargo de prefeito ser transitório, né, o meu mandato acaba em 28, eu poderia muito bem empurrar alguns problemas para frente até 28 e depois deixar para o meu sucessor resolver, mas eu não acho que é justo. Eu não acho que é justo porque eu acho que não é para isso que a população confia na gente quando deposita o voto. Então, o meu pedido é um pouco de compreensão, de paciência, para nos ajudar a atravessar esse momento, principalmente esse começo de 2026, que é um momento mais turbulento, para a gente colocar a casa em ordem e a gente sempre buscar atender a população da melhor forma possível. Não é prioridade nossa reduzir serviço, cortar serviço, nada disso. Pelo contrário, a gente sempre busca organizar para que aqueles serviços essenciais não deixem de ser prestados com a qualidade que a nossa população precisa. Eu agradeço o Anderson, sucesso aí nesses 3 anos que vem pela frente, cheio de desafios, né? E que você tenha recursos, né? Como todos os prefeitos da região estão aí, desesperados, esperando uma resolutividade nessa questão, né? Porque tanto o governo federal quanto o governo estadual, muito pouco estão investindo, né, Anderson? Com certeza. E aí vou até deixar uma dica aqui pro pessoal assistir as entrevistas com os outros prefeitos que está acontecendo aqui no portal, que vocês vão ver que o cenário e os desafios são muito parecidos de todas as prefeituras.